tchan, que mané tchan. Sensível, observador e determinado, Diogo Vilela encanta por seu imenso talento e amor à arte. É uma alegria e uma honra te receber aqui no Sesc Cultura ao Quadrado. Fiquei muito feliz com os adjetivos. Obrigado. Mas você merece vários adjetivos aqui. Se a gente fosse fazer a lista, não acabava, né? Obrigado. É muita coisa, né? Eu queria começar esse papo te perguntando quando a arte entrou na sua vida, porque eu já ouvi depoimentos teus dizendo que você foi assistir uma ópera quando era muito pequeno e se encantou em primeiro lugar com os cenários. Conta essa história pra gente. Eu sempre gostei de cenário, de ambientes, de transformação. Eu acho que quando eu era novo, pequeno, eu era muito observador, que eu acho que é o primordial para qualquer artista. Primeiro vem a observação de tudo, tanto de cores como de pessoas, sensações, sentimentos. Eu era muito observador. E a ópera, quando eu vi a ópera dentro do quadro, do palco, aquilo para mim foi uma de luzes e canto. Aquilo para mim foi uma coisa, eu fiquei doido. Para minha sensibilidade, entende? Um encantamento mesmo. Uma identificação. Sei. É como se aquilo ali, eu queria pertencer àquilo. Né? E aí foi o primeiro passo para entrar na carreira artística. A partir dali? Não, dali eu fui amadurecendo, porque eu tinha 9 anos que eu ia, 9, 10 anos. Foi a primeira vez com 9 anos, então? Isso. E depois eu comecei, meu pai me deu um teatro, porque eu tive uma doença séria quando eu era criança, doença de criança. Tive uma doença no rim, foi muito sério. Precisou então, se isolar um pouco. Precisei me isolar e meu pai resolveu fazer isso porque via que eu fazia, para passar o tempo, miniaturas de palcos no caixa de sapato. Eu reproduzia o cenário que eu via. Para passar o tempo, porque eu não podia sair, né? Eu tenho até hoje essa sensação dentro de mim, que é uma sensação misturada de solidão com abandono, que é muito bom para o teatro. Eu já ouvi você falando algumas vezes que você se refere ao teatro como uma arte muito solitária, embora tenha essa troca com o público, né? E você tenha também companhias, e você tenha a troca nas companhias. É, solitário, eu digo assim, o meu sentimento que eu elaborei, para mim me ajuda no teatro. Porque o teatro é feito de sentimentos e voz, né? Então, é aquilo, você tem aquilo dentro de você como se fosse um material para trabalhar. É importante que o ator tenha sentimentos, tenha consciência do que é sensação, do que é sentir, além da observação, claro. Né? Então eu fui muito favorecido nisso, porque essa época aí de profunda solidão, porque eu não tinha amigos, eu não podia jogar bola, não podia jogar queimado, não podia ficava olhando da janela, aquilo me separou. Não foi bom para mim naquela época, mas depois, com o meu pai me dando teatro, a minha solidão se adequou àquela espécie de coisa material e aquilo transformou, talvez tivesse transformado por dentro. Uma coisa que me impulsionou a ter essa aptidão. Eu acho muito interessante. Não sei se eu expliquei direito. Não, eu acho que você explicou muito bem. Já era uma coisa que estava presente ali na sua vida e que que te fez amadurecer, né? Quando você teve esse período de isolamento. É uma visão do trágico também, uma visão do trágico. Criou um sentimento potente dentro de mim, entende? Uma visão do que era o meu... Como se eu estivesse me olhando de fora. É interessante isso. O Renato Russo, que é aqui de Brasília, né, viveu a adolescência aqui em Brasília, também passou um período da adolescência doente. Também muito retraído, muito tímido, muito fora, muito isolado, e isso também foi um combustível para a criação dele. Então é interessante, né? Às vezes esses momentos de introspecção... Que formam o artista. Mas aí tem uma virada muito grande... Num determinado momento da sua vida artística, que é a TV pirata, né? Que te lança, que todo mundo aqui é fã de uma determinada geração, é fã da TV pirata, eu me incluo, adorava, assistia e rompeu com todos os padrões de humor anteriores. Você já tinha feito humor, como é que o humor entrou na sua vida? Ô Zé Luiz, meu filho, que bom que você chegou. Fala, pai. E o que foi, pai? Você tá com uma cara gozada aqui. Olha, eu não sabia que eu podia fazer humor.
Como eu saí de casa cedo, que eu falei que eu ia viver de teatro, que era esse altruísmo que meu pai tinha, que a gente conversou anteriormente, antes da entrevista. E o seu pai era o seu grande incentivador, sempre foi. Minha mãe também me incentivava, mas ele era uma referência para mim. Aham. Então, eu não sabia que eu poderia fazer humor ou que eu era engraçado. Só que eu entrei substituindo numa peça infantil, que o diretor Wolf Maia estava fazendo com Célia Santos, um elenco maravilhoso. A verdadeira história da gata borralheira. E eu entrei substituindo um ator. E quando eu fui ensaiar, o texto, eu fazia o João Jaca, que era um pretendente daquelas meninas feias, as irmãs da Gata Borralheira. Aham. Quando eu fui ensaiar, as pessoas morriam de rir. Então eu fiquei assim, eu não entendia. Para Olha você só foi que uma loucura. surpresa? Foi. Eu não entendia por que eles riam tanto. Porque talvez eu me colocasse com uma consciência do time Aham. dentro daquilo. Foi uma coisa meio mágica para mim. E todo mundo falou, olha, tá ótimo, que coisa engraçada. Mas eu nunca me senti engraçado. Agora, eu sinto também que as pessoas, que eu sou uma pessoa séria, eu acho. Mas quando eu começo a colocar um tipo de energia no convívio, as pessoas riem. Tem a ver com timing e tem a ver com ironia Natureza espiritual. também. É a Exatamente, natureza uma da pessoa. coisa de- É um ponto de vista crítico que você elabora ali na hora. É uma natureza. Eu não sabia que eu tinha, engraçado, né? E você, eu já vi entrevistas da Aracy Balabanian dizendo que ela descobriu o humor nela por observações que você Isso. fez numa determinada peça. Isso é verdade? É verdade, a Aracy fazia uma peça do Mauro Razzi e do Vicente Pereira, que são dois autores de comédia dos anos 80, muito incríveis. E eu era assistente de direção do Gracindo Júnior. E eu ia lá no camarim, porque eu via que ela ficava tensa, e eu falava para ela o jeito que ela devia, a pegada. Eu penteava o cabelo dela, eu ajudava na maquiagem. E eu falava, olha, naquela cena, e ela, né? Eu falei, é aquele tempo. Eu ia dizendo, e ela se sentiu bem com aquilo. Então ela falou, olha, eu quero que ele me dirija. Aí eu dirigia. O Gracindo falou, Gracindo muito maravilhoso, né? Falou, pode seguir o que ele fala. Tinha 19 anos. Aí eu falava para ela, olha, esse tempo aqui, não, você na hora, você para, aquela coisa, né? E ela seguiu a risca e ela adorou e deu resultado prático, né? Se descobriu, né, como comediante. Como comediante. Né, Ela naquele nunca momento. tinha feito comédia, naquele momento. Engraçado. Muito especial isso. É muito. Você falou Foi do- bom você lembrar isso. Uma Pois coisa é. que eu tenho muito carinho, essa lembrança. Pois é, e eu vi várias entrevistas dela falando isso, algumas entrevistas dela falando isso. Que e bom me que ela chamou a falou. atenção. É bom ter esse reconhecimento também. Muito, claro. Ainda Agora, mais você- dela, né? Você falou do Gracindo Júnior, que te deu a chance, eu acho que foi justamente nessa peça, que tinha um outro diretor que começou a ficar incomodado com as suas entradas ali, e o Gracindo Júnior tirou e colocou você para dirigir. Foi nessa Não, peça? me botou como assistente dele próprio. Então, Como quer dizer, assistente dele. Ele falou, não, o que ele está falando, porque nas reuniões, o amor era tanto por aquilo, e talvez uma falta de consciência, assim, uma ingenuidade muito Ingenuidade. grande. Eu dizia tudo. Eu falava, não, olha, eu acho, posso falar o que eu acho? Nessa hora, tá. E as pessoas ficavam assim, era Marieta Severo, Lúcia Alves, Tamara Taxman. Era um elenco estelar, né? E Losadinha, que era um ator maravilhoso que eu amava. E eu fazia essa peça, eu entrava 5 minutos do último, segundo tempo, para fazer uma cena com o Gracindo, que era o filho dele que voltava na memória dele. É uma peça política muito interessante. Então, eu dava palpite e o diretor ficou incomodado, com razão. Mas não era por falta de respeito. Mas eu não sabia me explicar, porque Era o uma diretor não empolgação, né? estava sabendo fazer. Aham. Eu fico muito aflito no teatro quando eu sinto que uma coisa que laceou, sabe? Quando você Sei, sente assim que sei. não está Tá legal. um pouquinho fora do- Porque teatro é uma coisa muito orgânica e precisa ter uma técnica. Sim. E é um conjunto, né? A técnica é exatamente o conjunto e a consciência daquela fala, daquela cena, daquela circunstância. Então você tem que ter muito apuro, sabe? Para aquilo dar certo, ter uma qualidade, né?
Com certeza. Porque pessoas vão assistir, né? E eu já te ouvi falando também que você tem muita gratidão a Gracindo Júnior também Demais. por ter... Eu amo Gracindo. Por Nossa. ter confiado em você, ali naquele momento você tão jovem e impetuoso ali, dando as suas opiniões, e ele ter... Sem arrogância, eu nunca fui arrogante. E ele ter chancelado isso naquele momento, né? Foi uma coisa muito especial na sua carreira isso. Nossa, mas ele me ajudou muito, principalmente que ele me contratou, né? Eu ganhava 1%. Olha, que Então, coisa. aquilo me ajudava. Claro. Entendeu? E a gente está hoje no Teatro Sesc Paulo Gracindo. É uma coincidência, né? Pois é. Que coisa Como é que é maravilhosa. estar aqui nesse teatro hoje do Sesc, representando, fazendo a sua peça, o Bem Amado? Olha, o Sesc, primeiro no Sesc eu tive a primeira experiência fazendo Ensina-me a Viver em São Paulo com Madame Morrinot. O Sesc que patrocinava a minha primeira peça em que eu tinha um personagem protagonista junto com Madame Morrinot. Então eu sempre adorei o Sesc para mim, no sentido de que o Sesc investe no teatro como o teatro é. Eles entendem que o teatro tem essa relevância. Então isso para mim é muito importante. Eu sempre, desde 21 anos que eu trabalho no Sesc, praticamente. Fiz Calbi Peixoto no Sesc no Rio. Também, né? Foi a biografia do Calbi, nós fizemos um musical. Tenho muitas lembranças boas do Sesc. Essa peça Ensina-me a Viver foi um divisor de águas para você também, não foi? Foi. Foi porque eu era o primeiro protagonista, eu fiz teste. Eu vivia de teatro, como eu disse. E eu fui contratado 2 anos, ninguém é contratado 2 anos para fazer uma peça. Então foi maravilhoso, eu pude ter um apartamento, ter uma vida, foi tão bom. Tem uma história que você fala que um primeiro dinheiro que você ganhou, eu estava falando que teu pai te apoiou muito, porque teve um primeiro dinheiro que você ganhou, que você chegou para ele e perguntou, então pai, eu monto a peça que eu estou querendo montar ou compro um apartamento? E acho que 99% dos pais naquela época diriam, compre um apartamento, garanta-se. E ele disse, monte a sua peça. Porque verdade, naquela gente? época eu tinha feito um sucesso grande e eu fazia um comercial, Índigo Blues Santista. Até com Gilberto Gil, que ele cantava aquela música. Índigo Blues, sabe aquela música? E eu ganhei uma grana legal, e para minha idade e tudo, eu poderia comprar um apartamento. E eu falei, o que eu faço com esse dinheiro? Aí ele falou, não, faz a sua peça que você vai comprar o teu apartamento ou outros apartamentos. E realmente, eu comprei um apartamento com essa peça. Então, foi uma coisa mágica também, né? Ter a confiança dele foi importante, né? Foi, ele era muito interessante, ele falava assim, meu filho, que é mineiro, né? Ele falava, meu filho, por favor, pede alguém para limpar o palco, não deixa poeira no palco, né? Sabe, até Olha hoje eu tenho essa coisa. interessante isso, Pede né? para passar um pano úmido no palco, que aquilo é muito fechado, que ele era engenheiro, né? Aí falava, não, deixa comigo, claro. Então até hoje, você vê, tudo os símbolos que a gente vai recebendo, né? Para criar a nossa formação. Né? E que ficam, né? São parte da gente, É, são parte parte da da gente. nossa identidade. Exatamente. Né? Tem outra passagem muito interessante que eu acho, que é o fato do seu pai não gostar que vocês, filhos, assistissem televisão. Ele gostava que vocês lessem e dava livros para vocês. Eu acho isso uma mensagem tão importante nos dias de hoje, quando a gente tem no Brasil tão poucos leitores, tão pouco interesse na literatura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa formação mais ampla, porque eu sei também que você foi iluminador, assistente de direção, você passou por várias funções dentro do teatro e muita leitura. Então, acho que essa formação mais ampla, mais completa, é muito importante para essas novas gerações que não estão muito interessadas, né? Olha, muito. O imaginário, né? O que forma o imaginário. O livro forma o nosso imaginário. E o artista precisa da imaginação, né? A imaginação é tudo na arte. E, graças a Deus, eu tive esse pai, né? Que falava pra gente, olha, ele me dava um livro e falava, daqui a 15 dias você vai me contar o que tem nesse livro. Eu já li, ele falava. Aí eu lia para contar para ele. Era uma maneira até de eu me aproximar dele. Sim, né? uma troca, né? E a minha família era uma família de leitores. Eu tenho 5 irmãos, né, 6 comigo. E eu lembro que, uma época, todo mundo em casa lendo. Ninguém via muito televisão. A televisão não tinha uma atuação na minha criação. Então, acho que a minha relação com a TV hoje também é um pouco distante por isso. Eu acho que eu aproveitei o que eu pude quando eu trabalhei na TV. Eu quero continuar trabalhando, fazer outros trabalhos, claro. Mas eu acho que houve esse satélite, entende? Eu fiquei meio ligado ao teatro por causa disso. É uma formação. Meu pai nunca deixou a gente assistir. A gente assistia de noite, porque minha mãe era cinéfila. E ela gostava de ver os filmes, então ela chamava a gente. Mas era uma novidade
a gente vê televisão. E o primeiro teste que você fez para a TV, você foi acompanhado de um irmão, né? Não foi com nem meu do irmão, pai nem da mãe, meu irmão né? Antônio Carlos. E como Não, é que eles não foi? quiseram me levar. Não, né? Não. Como é que foi isso? Você chegou... Eu cheguei às 7 horas da manhã na Von Márcio, lá no Jardim Botânico. O teste era às 18 horas. Tinha uma fila. E eu fiquei no carro do meu pai com meu irmão. A gente almoçou, depois voltou. Tudo muito assim. Passar o dia inteiro, né, 6h30, 18h30, eu entrei no portão da TV Globo. Aí fui encaminhado para o teste. Quando eu entrei no estúdio, que a porta abriu, eu tinha uma mesa, estava Dias Gomes, o autor da peça que eu faço hoje, Glória Menezes, Marlos Andreucci, que é um diretor que dirigiu a novela que eu fiz, que faleceu, muito jovem, depois disso. E havia outras pessoas importantes, eu não lembro direito. Outros atores, talvez, que eu não sei localizar. Então, quando abriu, eu lembro que eu vi aquelas pessoas, mas eu não sabia quem eles eram realmente. Eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, acho que 11. Mas eu era criança. Hoje em dia, uma pessoa de 11 anos não é criança, mas eu era criança. Então, aquilo foi mágico, né? E aí eu fiz uma cena com a Glória Menezes, que depois eu fui filho dela na novela, uma novela ótima, Guerra do Sexo, e dirigi ela no teatro. Jornada de um Poema, e ela ganhou o prêmio Governador de Estado, a Glória. Que maravilha! Uma atriz incrível, singular. Tem nessa história desse seu primeiro teste, tem um pouco dessa determinação que eu falei no começo, né? Você é muito determinado, né? Porque teve uma história de entrar um outro menino, passar na sua frente, você subir uma escadaria, voltar lá e dizer, não, Não, eles falaram para mim, olha, de repente chegou uma pessoa, uma senhora que toca violão, amiga deles, de alguém lá, com um rapaz, falou, então ele que vai fazer, né? Você não. Eu já estava com... Aí meu irmão, então vamos embora. Quando chegou lá embaixo, eu falei, não é possível não isso. Vou aceitar. Aí voltei, eu falei, não vou aceitar isso. Aí eu voltei e falei, esse menino não é ator, chegou agora e eu não posso. Como? Por que eu fui cancelado e tal? Aí eles ficaram meio assim. Eles falaram assim, você faria outra novela? Porque eu não fiz o papel que eu passei. Foi esse menino que fez. Eu fiquei chateado. Aí, você quer fazer outra novela? Eu falei, eu faço qualquer coisa, que eu sou ator, eu dizia que eu era ator. Aí fiz a novela, das 22 horas, que a Globo estava lançando o horário. Tem que ter muita determinação para trabalhar com cultura no Brasil? Essa determinação é fundamental? Olha, eu acho que se você não tem a natureza, você não vive o revés da coisa. Porque é muito problema, gente. Acontece, a coisa acontece, o teatro acontece, os patrocínios acontecem, graças à Lei Rouanet, graças a uma lei santa que querem demonizar, mas que a lei é muito importante para o teatro. Teatro é fomento, você veja o que o Sesc faz. Olha a condição que o Sesc dá para as pessoas assistirem inúmeros artistas. E formação de público. E formação também. de público, exatamente. Pessoas que às vezes nunca entraram no teatro, nunca tiveram oportunidade de assistir uma peça, tem essa oportunidade no Sesc. Exatamente. Eu estou falando, não é porque eu estou tendo essa oportunidade, que é verdade. Entende? Então, o teatro é fomento. Sem fomento não tem teatro. E tem uma coisa muito, eu acho que quando demonizam, como você disse, Lei Rouanet e essas leis de incentivo, a cultura em geral, não só o teatro. É um crime isso, eu acho. Você está matando, de certa forma, a identidade brasileira, porque nós somos formados também por isso, né? E o teatro nos dá condições, o teatro e as outras artes nos dão condições de sermos cidadãos mais completos e conscientes. Olha, eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, que existem meia dúzia de pessoas que não deixam o país ir para frente, que não deixa a cultura prosperar, que denigre, que invalida, que proíbe. Então, existe. Nós somos assim, eu acho que nós temos uma civilização muito interessante, criativa, invalidada, criada com pouco dinheiro. Pessoas que não... O salário mínimo é baixíssimo, eu acho. Então, pessoas que são dedicadas na vida. Eu tenho muito respeito a isso, a um povo, esse tipo de povo. Eu acho que existem meia dúzia que fala, não deixa, não faz. Não. Você veja, eu estou fazendo uma peça. Essa peça já foi vista por 40 e tantas mil pessoas. Lota em todos os lugares. É uma peça de um grande autor brasileiro. Eu tenho 50 anos de profissão. Mesmo assim, não temos patrocínio. Essa peça, se não fosse o Sesc, a gente teria parado. Então, a gente tem que implorar, tem que ficar... Entende? É uma coisa muito difícil.
não tem acesso, a gente não tem acesso. Você tem que tentar e ficar firme. Ano que vem a gente vai tentar, temos a Lei Rouanet, fazer com todas as empresas, para ajudarem a gente a fazer uma peça brasileira, gente. Sabe? Uma peça mesmo. E 14 atores, né? Maravilhoso, com um cenário Que belíssimo. o povo ama, que é aplaudidíssimo, é um sucesso retumbante. Não é uma peça mais ou menos, é uma peça que tem respaldo, né? E eu queria até te perguntar isso. O Bem Amado ser atual ainda hoje é uma coisa muito preocupante para a gente? O tipo de político que era Odorico Paraguaçu, que é atual, que ficou uma coisa meio atemporal. Assim, a sensação que a gente tem é que o Brasil não evoluiu muito, né? É, um anacronismo que existe, muito grande, né? E é comportamental, né? Você sabe que eu acho que o mundo tecnológico vai varrer essa gente do pedaço. Vai ser a nossa vingança. Porque eles não vão ter mais acesso de controle. É um mundo que está criando uma individualidade na sua própria atuação. E é um mundo tecnocrático, né? Um mundo que coloca o IA, essas coisas todas, vão invalidar o anacronismo que já existe e que prende de uma forma reacionária a nossa vida. Você entendeu? Nosso país. Eu acho que existe uma gente reacionária que prende aquilo, que não deixa ir para frente. Mas eu acho que tem os dois lados na moeda na IA, né? Porque tem um lado também de fake news, tem um lado também... Isso é horrível. Todas as coisas ruins existem. Mas eu estou dizendo, eu acho que não vai ser... A gente não vai ter controle mais sobre isso. O teatro não tem IA, por enquanto. Né? Ele prescinde do ator. Então, por isso que eu fico assim, bom, eu ainda estou... E depois, na minha idade, eu acho que quando a IA estiver estabelecido, se chegar ao teatro, já era, para mim, entendeu? Eu nem quero estar, porque eu sou aquele que ainda seria rudimentar, né, perto do IA. Mas eu acho que o artesanal, no sentido de feito por nós, feito pelos humanos, eu acho que nunca vai perder espaço. Eu espero. Por mais que se tenha inteligência artificial dominando, eu acho que tem o feito à mão ainda vai ser... vamos ver se a gente né? vai ter esse controle, né? É uma coisa que a gente tenta, mas vamos ver. Né? Agora, você está falando muito dessa coisa da tecnologia. A sensação que eu tenho é que a tecnologia fez as pessoas ficarem ainda mais individualistas. A gente estava comentando antes da gravação a questão do altruísmo. Tenho essa sensação de que é uma coisa mais... E o teatro é o contrário, né? O teatro é o coletivo, né? Não só dos atores com o público, essa troca, como entre os atores, que vocês viram praticamente uma família, né? Nossa, demais. Aqui na minha peça, é uma coisa, 14 atores que as pessoas se adoram e convivem bem. Olha, eu estava pensando enquanto você falava, né? Existe uma coisa meio mágica, porque separa esse lado dessa conquista tão do mundo da IA, né? Esse mundo que... O grande problema é essa sensação de que não precisa, que aquilo vai funcionar. Não precisa Então, aquilo vai existir sempre, uma coisa que te observa e diz quem você é, que te cataloga, né? Então, essa coisa de não precisa ter afeto, não precisa ser tão íntimo, não precisa ser tão... Isso eu acho muito ruim. Eu acho que o teatro mostra às pessoas como elas sentem as coisas. Como elas sentem as coisas. Você vai ter ali uma aula de sentimento. Depende, ou o Dias Gomes ou qualquer outro autor, a peça ensina como, ou mostra, ensina não, mostra, porque ensinar não ensina, mostra como as pessoas sentem as coisas. E nada mais humano do que sentimento. Então... Entendeu? A IA ainda não chegou nesse ponto. Eu queria voltar um pouquinho para a parte do humor. Você teve um encontro com o Chico Anísio, que ele te fez um convite que você acabou não aceitando no momento, mas que você disse que teve que tomar um calmante para falar com ele. Tem essa história mesmo? Tem. Ele queria que eu substituísse ele, porque ele teve uma queda na piscina. Então ele não estava podendo trabalhar. E ele queria que o programa dele continuasse. Então ele me chamou na casa dele, eu fui em pânico, que eu fiquei, aquele mito, né, Chico Anísio. Claro. E ele estava junto com o Bruno, o filho dele, que é redator, na época era redator dele, Bruno Mazeu, que era bem jovem.
E ele falou, olha, você vai ser, eu conheço você como ator, você vai ser o primo do Popó, o neto do professor Raimundo, você vai compor todos os personagens, porque eu sei que você é capaz. Aí eu falei assim, onde é o banheiro? Eu falei, só um instantinho. Fui no banheiro, eu levei, sabe? Tomei um remédio que eu comecei a tremer. Eu vi que ali estava decidido o meu destino. Ou eu seria o que eu sou hoje, negando, ou eu seria um comediante de televisão. Eu seria um substituto dele, um exemplo. Ou seja, no caso, uma coisa definitiva ali. Eu vi que a minha vida estava em jogo ali. Uhum. Precisou de um calmante para... Precisou, eu tomei uma meiotinha. Queria, para encerrar, perguntar para você qual é a sua visão de Brasília. O que você acha da cidade? Quais as impressões que você tem da cidade? Olha, eu venho aqui com teatro desde 21 anos. Primeiro que eu acho que as pessoas vão ao teatro. Então, isso para mim me dá um carinho muito grande pela população, pelo povo de Brasília. Que é um povo que comparece na cultura. Isso para mim é tudo. Já é uma resposta da minha admiração. Eu acho Brasília aquela coisa longe que faz você fica meio reflexivo em Brasília. Essa reflexão traz uma coisa meio introspectiva. E eu gosto disso. Não é angustiante Brasília, por incrível que pareça. Embora exista o poder, a gente discorde de tudo politicamente, mas eu acho que a parte política talvez seja um pouco mais karmática, como dizendo espiritualmente. Mas eu não acho Brasília angustiante. Eu não acho o pessoal de Brasília angustiado. Eu gosto daquela calma, dessa calma que tem aqui, que é um paradoxo, né? Essa calma. E acho também as coisas longe. Você admira tudo longe, assim, monumental. Você tem espaços, né? Você tem espaço. A única coisa que eu acho que o Niemeyer devia ter pensado, que eu acho um erro, é fazer calçada para as pessoas andarem. Com certeza. Porque não tem calçada. Ele queria o quê, Niemeyer? Desculpa, mas uma crítica aqui. Por que não tem calçada? Mas é uma crítica pertinente. Por que não tem calçada? É uma cidade muito mais pensada para carro do que para pedestre, com certeza. Exatamente. Agora, Diogo, queria te agradecer muito. Você falou de espiritualidade. Você acha que talvez o nome Diogo Vilela, porque eu descobri hoje que seu nome é José Carlos. Você acha que isso teve a ver também com o sucesso? E o artista vive disso, né? E o José Carlos ficou... Não, o José Carlos existe, sou eu, né? José Carlos Monteiro de Barros, sou eu. Que era nome, disseram para você que era o nome de advogado, né? Ou dentista, que não podia... Mas foi por causa da novela, porque mudaram, porque tinha que ser 2 nomes, aquelas coisas. E minha tia, numeróloga, fez. Olha, isso é um karma que eu adquiri, né? Mas ao mesmo tempo muito bem-vindo, porque não posso dizer que não tenha dado sorte. Até hoje, tive muita sorte com esse nome. E todo mundo me vê como Diogo. Eu mesmo me vejo. Mas eu adoro José Carlos. Existe, talvez, na minha alma, sei lá. Viva Diogo Vilela! Viva. Muito obrigada pela entrevista, obrigado a você. Muito obrigada pela conversa. Prazer estar aqui com você. Prazer conversar. É todo meu. Muito obrigado por você ter sabido tanto da minha trajetória, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu que fiquei muito feliz de ter tido a chance de compartilhar um pouco essa história com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigado a você. Uma honra. O Sesc Cultura ao Quadrado volta com uma próxima entrevista incrível. Aguarde. Ele está de volta. Ele se embrenhou na floresta para vingar seus companheiros mortos. Bambi 2, a vingança. Próximo cartaz de Tela Morna. É um choque o que tem por aí.